Fala galera, beleza? Alucard na área novamente. Estamos aqui na Matilha Board Game, prontos para trazer mais um conteúdo para vocês, galera. E hoje nós vamos trazer as regras do Fallout The Board Game. Isso aí, jogo trazido ao Brasil pela Galápagos Jogos, né? Inspirado na franquia digital aí de mesmo nome, de sucesso. A quem não jogou, com certeza já ouviu pelo menos falar de Fallout, e eu vou trazer hoje as regras dele aqui para vocês em primeira mão, padrão Matilha. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Estamos aí, chegamos na verdade na meta dos 1000 inscritos. O canal precisa ser mais fortalecido e o seu like vai fazer o YouTube recomendar os nossos vídeos para as pessoas. Não é inscrito ainda? Não conhece a Matilha Board Game? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho porque você achou o local certo para consumir conteúdo de board game. Beleza, galera? Sem mais delongas, vamos lá para a mesa, vamos ver as regras do Fallout. Fala galera, beleza? Estamos aqui na mesa já, então vamos trazer agora as regras do Fallout The Board Game. Nós já falamos do Fallout aqui, né, numa entrevista mais do que especial aí que o Rafael realizou comigo a respeito de jogos, né, que tem uma forte temática narrativa. E nós falamos do Fallout lá. Se você ainda não viu esse vídeo, aproveita para clicar no card que vai estar aparecendo aí e confere lá. Agora nós vamos trazer aqui para vocês as regras do Fallout The Board Game. Padrão Matilha de explicação de regras, tá? Sem pressa, explicando tudo certinho, começando desde o setup para vocês. Então, setup do Fallout. Primeira coisa, você precisa escolher qual vai ser a missão a ser jogada, tá, pessoal? No Fallout, aqui tem 4, né, cenários que vão ter configurações diferentes, com missões diferentes. Então a galera que vai jogar aí, ou se você estiver jogando solo, você vai escolher uma delas. Vou separar aqui, tá, a primeira delas para jogar, que é a comunidade. Vou fazer a comunidade como meu cenário, vou deixar ela aqui de ladinho, vou guardar o restante. Normalmente no Fallout, todas as missões sempre vão ter 2 facções, tá, pessoal? Como nós podemos ver aqui, né, vamos ter a comunidade aqui da ferrovia, né, e a comunidade do instituto. Normalmente são 2, tá? E aqui vai ter a descrição, né, de qual vai ser os inimigos ou aliados de cada uma delas. Então nós vamos posicionar ela aqui e já vamos também localizar os tokens, tá, pessoal? Os tokens que vão simbolizar aí o avanço dessas comunidades durante o jogo. Vamos posicionar então, tá, pessoal, os tokens aqui que vão representar, né? Eles vão representar quais são cada uma das facções. A estrela aqui no caso então vai ser a ferrovia, né? E aqui o escudo vai ser o instituto, tá? E agora nós vamos montar um mapa. Aqui atrás, ó, nós temos aí, olha lá, todo o mapa, tá? E nós vamos montar ele aqui seguindo esse diagrama, né? Vamos localizar primeiro as peças que já estão viradas para cima, que tem nome, e depois vamos posicionar o restante das peças aqui. Seguindo aí então, né, galera, o padrão aqui descrito pela missão, montei aí o mapa de acordo com ele. E agora, né, é necessário aqui seguir isso aqui, tá, pessoal? Ó. Seguir essa preparação inicial. Aqui está mandando fazer o quê? Posicionar a carta 14 e colocar um marcador de escudo em Diamond City, que é o que nós vamos fazer agora. O marcador de escudo, né? Vamos posicionar ele aqui em Diamond City e vamos posicionar a carta número 14. Localizei aqui, ó, a carta de número 14, nós vamos deixar ela posicionada aqui também, conforme a instrução. E vamos voltar aqui agora que já seguimos a instrução, né? O nosso lado aqui, onde nós vamos fazer o controle da guilda, posicionando os 2 marcadores da facção aqui no primeiro espaço.
Agora, pessoal, separa todos os marcadores aí, tá? Aqui, ó, os marcadores especial, as tampas, os atributos, os inimigos ali, né? Os monstros, coloca tudo na mesa aí, aqui não tem muito segredo. É tudo marcador, né? É só posicionar. E agora vamos criar o baralho de encontro inicial, tá? Você vai localizar todas as cartas aí que tenha essa estrela aqui, tá? Que são as cartas inicial. E elas são separadas aí por um fundo diferente, ó. Essa aqui tem o símbolo de cidade, né? De uma cidade. E essa aqui o símbolo de um assentamento. Então você vai formar dois decks diferentes, tá? Com elas. Vai embaralhar cada uma delas. E vamos aí, né, posicionar aqui próximo à área de jogo. Montamos aqui então os dois decks do baralho de encontros. Vamos criar o baralho de estratégia, tá, pessoal? Esse baralho que tem um joinha aí. O baralho de estratégia, o segredo dele é você verificar aqui, tá? O número de jogadores, ó. Esse número preto aqui embaixo, um ou mais, onde está o meu dedo aqui, indica que essa carta vai com um ou mais jogadores na partida. Então você vai separar esse baralho de acordo com isso aí, tá? De acordo com o número de jogadores que você tiver jogando aí na sua partida. Aqui no meu caso, né, eu vou simular aqui uma partida de 2 jogadores. Então qualquer carta que tiver aqui, por exemplo, ó, 4, eu vou estar retirando e vou deixar só as cartas para 2 jogadores. Separado aqui, tá? Vamos embaralhar, montar esse deck aqui. Vamos deixar aqui próximo também. Encontra aí, galera, o baralho com o saquinho aí, né? A bagzinha, que é o baralho aqui de recursos, tá? Vamos embaralhar ele também, montando aqui o baralho de recursos. Vamos deixar ele próximo aqui à área de jogo também. E nós vamos montar a loja, né? Esse baralho que tem as tampas aqui vai ser o baralho do recurso da loja. Esse aqui, na verdade, é o de espólio, né? Esse que tem o saquinho é o baralho de espólio. Esse aqui é o de recursos, que vai ser o baralho aí da loja. E como que a gente vai montar essa loja aqui, então? Vou tentar montar ela aqui em cima para vocês visualizarem, tá? Nós vamos colocar ali, então, o baralho e vamos abrir as 4 primeiras cartas disponíveis, montando aí a loja, onde os jogadores vão poder negociar os itens que estão disponíveis ali na loja. Os dados não podem faltar, né? Vão ser muito utilizados aí na partida. Deixa os dados VAX aí próximos. Localiza aí o deck de vantagens, tá, pessoal? Vai ter o bonequinho característico aí da série do Fallout, né? Atrás dele, com esse fundo marrom das cartas. Deixa ele próximo da área de jogo também, porque os jogadores vão fazer uso dele. E agora chegou o momento, né? Chegou o momento em que os jogadores têm aí que escolher os seus personagens. Separa o deck de recursos únicos, tá? Eles podem entrar aí de acordo com algumas histórias do jogo. E os jogadores aí poderão pegar e escolher os seus personagens dentre os 5 disponíveis, né? Cada personagem aí tem um equipamento ou uma habilidade característica dele, tá? Vamos simular aqui, devido ao meu espaço da mesa, eu vou selecionar aqui, tá? Um personagem só. Vou pegar o Super Mutante aqui. Vou pegar ele para fazer a simulação para vocês entenderem. Pegando o Super Mutante, você vai localizar aí então a miniatura, tá, do seu personagem. E você pode posicionar ela em qualquer espaço dessa primeira tile aqui do acampamento de encruzilhadas, né? Pode estar posicionando ele aí. Você também vai localizar aí a letrinha que tiver o desenho do personagem que você escolheu, né? Aqui no meu caso vai ser a letra S. Vou localizar a letrinha dele. E você também vai pegar um pino de cada cor, vermelho, verde e cinza, que nós vamos utilizar aí para colocar aqui, né, na nossa ficha de personagem. Eu vou conseguir um espaço na mesa aqui para nós, para conseguirmos colocar isso aqui e poder mostrar para vocês. Pegando a ficha aqui, então, do seu personagem, né, nós vamos posicionar a letra que a gente recebeu aqui dentro, né, do espaço apropriado para ela. Nós recebemos a letra S, que aqui esse special, tá, galera? Significa
o atributo usado no game aí, então os atributos estão em inglês e o S é de Strength, que é de força, tá? Que simboliza a força. Pode ver que o meu personagem é grandão, então ele começa com a força. Ele vai começar aqui com a habilidade passiva dele, que aqui diz que não ocupa, né, espaço no meu inventário, essa habilidade passiva dele. E diz também que eu vou ser um super mutante e que eu recebo experiência para cada radiação que eu sofrer, né? Como diz que eu vou ser um super mutante, localiza aqui o token, tá? De super mutante, eu vou falar desses atributos. Vou posicionar aqui, que está indicando que eu sou um super mutante. O pino verde eu vou colocar no espaço 0 aqui para o lado da radiação. O pino vermelho eu vou posicionar lá em 16 no meu HP. E o pino cinza eu vou pôr aqui em 0 também, né, no primeiro espaço da esquerda da minha experiência. Agora, com quase tudo pronto para começar a sua partida, cada jogador vai comprar um marcador aqui, tá, de especial e vai acrescentar lá. Tá? Aqui no caso eu comprei a letra L, né, então eu vou colocar que é de luck, de sorte. Se eu tivesse comprado, né, a letra S, que eu já tenho, eu descartava e comprava outro que eu não tenho, tá, pessoal? E também cada jogador vai comprar uma carta aqui do deck de estratégia, tá? E vai manter em segredo, tá, pessoal? Aqui é o espaço para as cartinhas do deck de estratégia. Ficou meio apertado aqui para poder caber tudo na câmera, então eu vou deixar ela aqui, né, um pouquinho para fora da câmera, que não vai ter problema. E essa aí, então, né, é o setup, é a preparação aí pro Fallout The Board Game. O que eu recomendo, tá, pessoal? Você vai ver que o Fallout, ele vem aí com mais de 150 cartas dessas daqui, e elas são numeradas, tá? Pode ver que elas estão em ordem numeradas. Deixa essas cartas nessa ordem numeradas. Toda vez que o jogo instruir você a pegar essas cartas, você já vai nos montes apropriados e na ordem numerada e localiza elas rápido para não ficar atrasando o jogo. Então já deixa suas cartinhas aí todas em ordem numerada e também posiciona, né, esse deck aí numa área próxima do jogo que você vai estar pegando ele durante a partida. Bom, vamos lá. Como é que funciona então o Fallout, tá, galera? Os jogadores eles vão revezar entre si, começando pelo primeiro jogador, então em sentido horário, cada jogador vai fazer aí o seu turno. Depois que todos os jogadores tiverem feito o seu turno, a rodada vai acabar, então vai ser comprada uma carta do deck de estratégia, vai resolver essa carta que eu vou explicar como funciona, então vai voltar novamente a seguir o mesmo padrão, cada jogador faz o seu turno até o final da rodada. Então um jogador, na vez dele, no turno dele, ele vai poder resolver o turno dele. Cada jogador recebe 2 ações. E ele pode gastar essas 2 ações que ele recebe da maneira como ele acha melhor, da maneira como ele queira, né? E aí ele pode também estar repetindo a mesma ação, tá, pessoal? Ele pode usar a mesma ação 2 vezes, já que ele recebe 2 dessas ações. Eu vou explicar, né, quais são todas as ações possíveis. E aí depois nós vamos entrar em outros detalhes um pouco mais fundo da regra e vamos aprender a jogar um jogão que é o Fallout. As ações que um personagem pode fazer, que um jogador pode escolher fazer, é a ação de exploração, movimento, missão, encontro, combate e acampamento. São 6 ações disponíveis e eu vou passar em uma a uma explicando como é que funciona elas. Ação de exploração. A ação de exploração é utilizada aí para explorar os ermos, né? Para explorar aqui o nosso cenário de Fallout. E como que funciona? Quando o meu jogador estiver a um espaço, pode ver aqui, né, que a tile, eu vou tirar essa daqui para mostrar ela bem de pertinho. A tile ela é toda separada por linhas brancas, onde cada linha branca, né, a área dentro de cada linha branca é uma área aí que você está. Essa tile, por exemplo, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 áreas aí dividida dentro de uma peça. Então, quando você estiver dentro de uma dessas áreas, que seja adjacente aqui a uma peça inexplorada, então eu poderia gastar uma ação do meu super mutante para estar explorando esta peça aqui, né? Porque ela está adjacente, né, à área onde eu estou.
Como eu faço isso? Eu vou pegar a peça, vou revelar ela. Primeira coisa, olha essa setinha aqui para cima da peça e posiciona ela no mesmo sentido da peça inicial do acampamento de encruzilhada, para lá. Então a setinha sempre vai estar orientada lá pela primeira peça. Nós vamos encaixar ela aqui, revelando aí uma nova área. Se sair símbolos de monstro, nós vamos posicionar os monstros, né? Vamos ver se essa peça aqui tem um símbolo de monstro, né? Então vamos explorar ela ao invés da outra, tá? Mas para isso meu personagem teria que estar aqui, aí ele estaria ele estaria adjacente, né, a essa tile. E note aqui, né, que saiu um símbolo, né, de caveira. Posiciona ela com a seta para cima. Ou uma coisa muito importante que eu esqueci de falar na hora do setup, né? Todas as peças que já estão, né, aqui, ó, vamos voltar para esta visão. Todas as peças que já estão reveladas e tem um símbolo de monstro, nós vamos colocar lá um monstro virado para cima correspondente ao símbolo. Aqui nós temos o símbolo do robozinho, então vamos colocar um monstro robô aqui virado para cima. E aqui nós temos o símbolo do DNA. Então nós vamos colocar aqui um monstro desse tipo virado para cima. Agora nós exploramos aqui e saiu um símbolo caveira, né? Então nós vamos posicionar aqui um símbolo do inimigo do tipo caveira, que acho que são sintéticos, se não falha a minha memória, e nós vamos posicioná-lo ali. Note que com a exploração eu não tenho movimentos, tá, pessoal? Eu apenas exploro, revelo a peça que eu estou adjacente. Ação de movimento. Se você já jogou Senhor dos Anéis Jornadas na Terra-média, é da mesma empresa, né, da Fantasy Flight, e a ação de movimento aqui é semelhante. Com um ponto de ação, eu gero 2 pontos de movimento para mim, tá? Então isso às vezes aí dá uma confundida na cabeça. Então é só gravar aí que quando eu gasto um ponto de ação, eu recebo 2 pontos de movimento. Logo, se eu gastar 2 ações, eu teria 4 pontos de movimento, correto? Esses pontos de movimento podem ser gastos para que eu ande de uma área para outra, desde que elas estejam adjacentes, né? Interligadas aqui pelas linhas brancas, uma adjacente à outra. Então eu poderia gastar aqui uma ação para andar 1, 2, por um exemplo. Note que algumas áreas no mapa tem aí uma diagramação, né, um desenho diferente. A própria peça aqui do acampamento da encruzilhada, ela tem uma área que é vermelha e aonde estiver o símbolo que é que vai simbolizar qual área que é uma área de difícil acesso. Toda área vermelha ela tem aí um custo de 2 pontos de movimento para você entrar nela e não para sair. Então, caso eu esteja aqui, eu queira entrar nessa área, eu preciso gastar 2 pontos de movimento para que eu possa fazer isso. Algumas áreas no jogo, como essa, por exemplo, tem aí a tonalidade, né, são contornadas de verde e tem o símbolo de radiação, que indica que são áreas que foram afetadas, aí, muito afetadas pela radiação. Toda vez que um jogador entrar em uma área dessa e não sair novamente, assim como a área vermelha, ele deve aí receber 1 ponto de dano por radiação, movendo o seu pino aqui de radiação em um espaço. Outra ação possível que os jogadores podem fazer é uma ação de missão, tá, pessoal? Como que funciona aí uma ação de missão? Por diversas vezes os jogadores vão ser instruídos a gastar uma ação para completar uma missão. O que isso quer dizer? Toda vez que tiver este símbolo aqui, que é essa espécie de asterístico, indica que para eu completar essa missão aqui, número 2, por exemplo, eu preciso ir lá em Diamond City e gastar uma ação lá. Então eu deveria chegar até Diamond City, né? E aqui eu gasto a minha ação para poder completar essa missão. Ela então tem um pré-requisito e além de atender o pré-requisito, eu devo gastar aqui a minha ação para poder cumprir esta missão. É bem legal também, já vamos falar, já que estamos falando disso, que toda vez que você completa uma missão, você vai receber aí a recompensa, né, que está escrito nessa tarja marrom,
da missão em questão aqui que você completou, tá? Então, se eu tivesse gastado uma ação em Diamond Seed, eu ia receber essas recompensas aqui. Se eu tivesse feito a ação de cima, que é matar qualquer inimigo que seja sintético, né, do símbolo de caveira, eu receberia aqui essa tarja marrom aqui da missão número 1. O que a gente pode falar a respeito dessas tarjas aqui? Se tiver aí, né, o símbolo do saquinho, do espólio, como nesse caso, você vai receber aí um número de cartas de espólio, de cartas de saquinho, igual ao número que está especificado aqui na missão. Se nós tivermos aí a palavra posicione, tá? E a palavra adicione, que são as duas aí, acho que mais difícil de compreender aqui, que eu vou explicar. Quando tiver aqui a palavra posicione, ó, posicione a 16 e a 67. Quer dizer que nós vamos encontrar nesse deck numerado, né, como eu disse, para deixar ele em ordem, as cartas de número 16 e 67. E essas cartas serão posicionadas, ou seja, colocadas viradas para cima no jogo, e elas estarão aí com a missão delas disponível para os jogadores fazer. Quando a indicação aqui for adicione, como nesse caso, adicione a 17, vai ser um pouco diferente, tá? Você vai vir aqui localizar a carta número 17, por exemplo. Você vai verificar o fundo dela, tá? Vai ver que o fundo dela aqui, ó, é um fundo, né, de cidade. Você vai no mesmo deck aqui de encontro que tem o mesmo fundo da carta. Então eu vou pegar o deck aqui das cidades. Você vai comprar deste deck um número de carta igual ao número de jogadores. Se você estiver jogando sozinho, uma. Se estiver jogando em dois, duas, e assim sucessivamente. Aqui, né, eu montei um personagem só, então vamos supor eu compro uma carta só. Vou pegar esta daqui que o jogo mandou adicionar. Vou embaralhar com essa carta que eu acabei de comprar e vou pôr por cima do deck de encontro e vou voltar aquele deck na posição, tá? Então a diferença entre adicionar a carta e posicionar a carta. Posicionar, a carta é colocada na mesa, virada para cima, e a sua missão já está ativa aí para a galera completar. Adicionar, você vai comprar a carta, né, de acordo com o mesmo fundo da qual você pegou lá, e vai adicionar no deck correspondente comprando o número de cartas aqui de cima igual ao número de jogadores, embaralhando e colocando de volta aqui. Se aparecer aí, né, este símbolo onde tem a estrelinha mais ou o escudinho mais, de acordo com qual das missões você estiver completando, você vai então vir aqui no tabuleiro e vai descer o símbolo em questão que você completou em 1, aumentando aí a influência, né, dessa facção aqui nos ermos de Fallout. Após isso, quando aparecer também a palavra jogue fora, você vai remover essa carta de jogo, ela não volta do jogo. Se não houver a palavra jogue fora, você vai colocar a carta virada lá na última posição do deck correspondente ao deck dela, virada para baixo. Ação de encontro. O jogador que estiver em uma área onde nós tenhamos o símbolo de assentamento ou o símbolo de cidade, né? Vamos pegar aqui para vocês poderem ver melhor, ó. Aqui nós temos, ó, o símbolo de cidade, né? Então o jogador que esteja nesta área onde tem uma cidade, ou o jogador que esteja em uma área onde tem um símbolo de assentamento, que são os símbolos que estão nas costas desses decks aqui, né? O símbolo de assentamento e o de cidade. O jogador pode gastar a sua ação para fazer um encontro naquele local. Quando ele faz isso, ele vai comprar uma carta do deck específico onde ele esteja. Se ele estiver num assentamento, ele vai comprar uma carta de assentamento. Se ele estiver na cidade, ele vai comprar uma carta de cidade. Quando ele fizer isso, ele vai então passar para a carta para o jogador que está à sua direita. E o jogador que está à sua direita irá ler essa carta de encontro para ele, seguindo aí as seguintes regras, né?
O jogador que está à sua direita vai ler primeiro esse texto que está nessa área aqui, com esse verde musgo, né? Essa área esverdeada. Ele vai ler esse texto que vai ter uma narrativa, vai contar o que está acontecendo. Eu não vou ficar lendo para não ficar dando spoiler a respeito. Depois ele vai apresentar para o jogador todas as opções que estão em branco. Ele vai ler a opção número 1 apenas, não vai ler a parte azul, só a parte branca. Vai ler a opção número 2 e vai ler a opção número 3. Aqui na opção branca, tá vendo que tem um teste a ser feito. Ele vai falar para o jogador que a opção 2 vai acontecer isso e ele também tem que fazer um teste para ver se ele vai passar. Após o jogador que estiver fazendo o encontro escolher qual alternativa ele quer, então o jogador que está com a carta à sua direita vai ler aqui o texto em azul e falar o que aconteceu para ele. Ou no caso de um teste, após o resultado do teste, o jogador à direita vai ler se o teste foi um sucesso, aonde está escrito sucesso. Se o teste for um fracasso, ele vai ler aonde está escrito fracasso. E vai por essa carta aonde aí o texto mandar, né? Ou voltar lá para baixo do deck, ou retirar ela para fora do jogo. Essa daí é a ação de encontro, tá, pessoal? E a ação de encontro é a única ação que você não pode fazer duas vezes. Lembra que eu disse que você podia repetir as ações, né? Fazer 2 movimentos, completar 2 missões, revelar 2 peças de mapa, mas a ação de encontro você só pode fazer uma por turno, né? No seu próximo turno você poderá fazer outra. Outra coisa importante a respeito da ação de encontro é se houver um monstro no espaço onde você está, você não pode fazer a ação de encontro, você precisa matar esse monstro antes de fazer a sua ação de encontro. Então um monstro no seu espaço bloqueia a sua ação de encontro. Os encontros, eles podem conter níveis, tá, pessoal? O que isso quer dizer? Ó, esta carta aqui, caso o jogador tivesse escolhido, né, a primeira opção, tá escrito aqui, negocie e tá o desenho do assentamento. Quer dizer que o jogador ele poderá negociar um número de cartas igual ao nível do assentamento que ele está fazendo o encontro. Nesse caso, aqui em Diamond City, o nível do assentamento é 4. Então, o jogador poderia negociar 4 cartas. Se ele tivesse aí nenhum assentamento de nível 1, seria 1 e assim sucessivamente, tá? Outra coisa, né, nós falamos do teste. Caso ele escolha aqui, né, a opção de rolar um teste, note que tem 2 letras e um número. Esse número é a dificuldade para ele passar no teste. E as letras indicam que se ele possuir, né, aqui na sua ficha, se ele possuir uma das letras correspondente, né, às letras do seu teste, ou até se ele possuir as 2 letras, ele poderá rerolar qualquer número de dados do seu teste, uma vez para cada letra que ele possua. Por exemplo, caso o meu super mutante fosse fazer esse teste, ele precisaria de um resultado 4 para que ele pudesse passar no teste, ou mais. Quando eu rolo o dado Vault, estou fazendo um teste, eu só vou olhar para esses asterísticozinho aqui. No teste, esse asterísticozinho ficou feio, hein? Esse asterístico simboliza um sucesso. Então eu precisaria de 4 desses asterísticos ou mais para passar no teste. Todos os testes são feitos com 3 dados VATS. Então você vai rolar esses dados e vai ver aí o número, né, de asterísticos que você conseguiu tirar. Note que neste caso eu tirei apenas 2 asterísticos e eu preciso de 4. Por sorte, o teste diz que se eu tiver o meu atributo L, que é a sorte, né, a luck, eu posso rerolar qualquer número de dados uma vez. Eu posso escolher então entre esses 3 dados e rerolar eles. Eu poderia rerolar os 3 aqui novamente. E agora o meu resultado piorou, porque eu consegui apenas um asterístico aqui no dado. Se eu possuísse aqui a letra A também, tá vendo que a letra A e L, eu poderia rerolar esses dados mais uma vez. Mas não é o caso, né? Eu não possuo a letra A, que é de agility, de agilidade, então eu não vou poder rolar esses dados novamente, então eu fracassei no teste. Se eu tivesse conseguido aí, né, obter um resultado de 4 pontos de sucesso ou mais, eu teria passado no teste e resolveria então o parágrafo de sucesso. Muito simples, né, galera? Muito fácil de se resolver
o teste aqui não tem muito segredo. E é assim que você vai realizar os testes quando o jogo pedir. Como eu disse, né, durante o encontro você pode ter a oportunidade aí de negociar. Quando você vai negociar, você vai lá para a loja e lá você vai ter a oportunidade de comprar um número de cartas ou vender um número de cartas igual ao nível, né, do assentamento que você estiver ou igual à quantidade que a própria carta de encontro te indicar. O ponto é, toda vez que você for entrar na loja aqui para fazer a negociação, você vai comprar a primeira carta do deck e vai adicioná-la aqui à loja, deixando aí então 5 cartas disponíveis na loja. As cartas possuem um custo, né? Aqui em tampas, que é a moeda do jogo, e você precisa ter esse número de tampas para que você possa estar comprando as cartas. Caso você queira vender uma carta sua do seu inventário, você pode vender esta carta com o número de tampas dela -1. Por exemplo, se esse item fosse meu, eu poderia vendê-lo por 3 tampas para a loja. E ele vai direto para a pilha de descarte da loja quando eu vendo ele dessa maneira. Alguns itens da loja eles não têm preço, como por exemplo esta acompanhante, a Kate. Ela tem aqui na verdade um símbolo que indica que se eu tiver essa condição, que é a condição de vilanizado, eu posso pegá-la sem custo nenhum da loja quando eu vou para a loja. Porém, ainda conta como uma das cartas que eu posso negociar dentro do limite de cartas que eu posso negociar durante o meu encontro na loja. Após o jogador então terminar a ação dele na loja, ele precisa descartar cartas da loja até que volte a ter 4 cartas na loja. E ele faz isso começando pelas últimas cartas da direita para a esquerda. Nesse caso então nós descartaríamos aqui o Steam Pack e deixaríamos a loja novamente com 4 cartas. Já que estamos falando, né, aqui da loja e de itens, os personagens podem carregar um número de itens limitados, tá, pessoal? O personagem tem aqui na sua ficha um espaço que é dedicado para itens do tipo armadura, tá? Como nós podemos ver aqui, ó, o traje, né, de proteção é um item do tipo armadura. Ele tá aqui embaixo, ó, o desenho da blusinha, que indica então que ele vai ocupar no inventário aqui um espaço aqui de armadura. O jogador pode levar um item que vai na mão, que ocupe um espaço da mão, e ele também pode levar um item que seja um companheiro, como eu mostrei, né, a Katia aqui, ele pode carregar um companheiro também neste espaço. Eu não poderia carregar ela porque eu não sou vilanizado, então não poderia ter essa personagem. Além do mais, os personagens podem carregar em sua bolsa 3 itens, aqui seja qual for eles, tá? Pode ser um acompanhante, pode ser uma outra armadura, pode ser uma arma, ou pode ser aqui esses itens de ajuda, né? Que são itens consumíveis e tal. O ponto é que quando você chega a 3 itens aqui, e você vai receber o quarto, você precisa escolher qual deles você vai descartar. A ação de combate é outra ação aí que você pode escolher fazer no seu turno, né, em Fallout, tá? Vamos explicar então como é que funciona o combate, tá, pessoal? Para que você possa combater uma criatura, você precisa estar na mesma área dela, a menos que você tenha uma arma de ataque à distância. Caso você tenha uma arma de ataque à distância, você pode escolher combater uma criatura de um espaço adjacente aonde ela esteja. Mas como não é o nosso caso, não temos nenhuma arma aqui, isso quer dizer que nós vamos no soco, na porrada, nós teríamos que estar ali no espaço daquele inimigo para poder gastar a ação e combater ele. Para nós explicarmos a ação de combate, vamos entender, né, como é que funciona aqui os nossos inimigos. Nós temos aqui, né, esse invasor meliante, tá? É o nome dele, esse símbolo aqui, essa caveirinha, indica o tipo de inimigo que ele é, né? Nesse caso aqui ele é um sintético. E aqui nós temos o nível dele dentro dessa espécie de asterístico. Nós temos aqui em quais partes do corpo ele é vulnerável, ou seja, quais partes do corpo eu preciso acertar para poder fazer dano nele. E aqui nesse quadrinho amarelo nós temos as habilidades especiais desse inimigo. Quando eu vou realizar um combate então contra o inimigo, eu vou rolar aqui
3 dados watts, né? É o padrão, o jogo sempre vai rolar os dados watts. Porém, agora eu vou procurar acertar as partes do corpo da qual esse inimigo é vulnerável. Então, para combater esse inimigo, eu preciso de resultados que acertem o peito e a cabeça dele. Nesses resultados, eu consigo fazer pontos de dano nele. A quantidade de pontos de dano que eu preciso fazer para derrotar esse inimigo é igual ao nível dele. Ele é um nível 1, então esse inimigo morre com nível 1. Inimigos de nível 2 e 3 precisam de mais pontos de dano. Porém, ele tem algumas habilidades especiais aqui, né? Esse escudinho indica que é necessário 1 ponto de dano a mais para matar o inimigo. Então eu vou precisar de 2 pontos de dano, mesmo ele sendo aqui um inimigo de nível 1. E esse revólver indica que ele tem uma arma à distância. O que isso quer dizer? Esse inimigo, quando eu entro em combate com ele, se eu também não tiver uma arma à distância, ele já tem um acerto adicional contra mim. E além disso, na fase de ativação dos inimigos, caso esse inimigo estivesse adjacente à minha área, pelo fato de ele ter uma arma à distância, ele já realizaria um ataque contra mim. Ele não precisaria entrar na minha área para poder lutar comigo. Ele ganha o bônus de atacar à distância. Então, vamos resolver aqui o combate contra este invasor meliante, né? Eu preciso de acertos aí no peito e na cabeça dele. Então eu vou rolar 3 dados watts. E eu consegui aqui, ó, um acerto no peito dele apenas, tá? E os outros acertos foram em partes do corpo aonde ele não é vulnerável, que foi no braço, né? E também foi na perna dele. Isso quer dizer que eu consegui apenas 1 ponto de dano nele. E nós vimos que ele tem um escudinho aqui e eu precisava de 2 para matar. Se ele não tivesse esse escudinho, ele já ia morrer, porque era 1 só de dano necessário para derrotar ele. E o combate acontece simultâneo. Ao mesmo tempo que você ataca, os inimigos também te atacam. E o que simboliza o ataque de inimigo é os símbolos de asterísticos que saíram no dado. Isso mesmo. Eu acertei o peito dele, mas ele também acertou aqui em mim um ataque. E esse outro dado que eu não acertei ele, mas ele me acertou. Então ele conseguiu 2 asterísticos. Ele causa um número de pontos de dano em mim igual ao número de asterísticos que ele tirou vezes o nível dele, tá, pessoal? Então ele é nível 1, ele causaria 1 vezes 2, 2 de dano em mim. Se fosse um inimigo nível 2, 2 vezes 2, ele causaria 4 pontos de dano em mim. Se fosse um inimigo nível 3, 2 vezes 3, ele causaria 6 pontos de dano em mim. Caso eu tenha armaduras, né, aqui o que tem esse símbolo de escudinho, eu posso ignorar um número de símbolos de asterísticos igual ao meu valor de armadura. Então eu poderia reduzir aqui um asterístico do dano que ele causou em mim. Para contabilizar o acerto de um personagem, tá, pessoal, só vale um dos símbolos dos dados. O que eu quero dizer? Note que essa face do dado, ela acerta todas as áreas menos a cabeça. Se eu estivesse enfrentando um inimigo que tem fraqueza, por exemplo, no peito e na perna, esse dado não contaria como 2 pontos de dano nele. Eu tenho que escolher apenas uma das áreas que ele é vulnerável e eu aplicaria apenas 1 ponto de dano nele, tá? Eu não posso usar o mesmo dado para causar vários pontos de dano porque acerta várias áreas no qual um inimigo tem fraqueza. E caso, né, eu não mate o inimigo, esse inimigo vai continuar lá na área e vai continuar me atrapalhando e impedindo que eu faça aquilo que eu quero. Caso eu consiga matar esse inimigo, né, caso eu tivesse causado aqui 2 ou mais pontos de dano, esse inimigo morreria, eu ganharia uma quantidade de pontos de experiência igual ao nível dele. Nesse caso, eu receberia 1 ponto de experiência e eu preciso colocar outro inimigo do mesmo tipo daquele que eu matei, virado para baixo, tá? Que é considerado que esse inimigo não está mais ativo, no símbolo igual ao símbolo do inimigo que eu estou colocando, mais próximo aonde não tenha nenhum inimigo. Nesse caso vai ser aqui mesmo, onde eu matei ele, eu colocaria este inimigo ali, e este inimigo é considerado um inimigo inativo, quer dizer que eu poderia, por exemplo,
fazer um encontro aqui nessa cidade, porque esse inimigo não está ativo e não bloqueia o meu encontro. Eu poderia também fazer a ação de acampar. Eu não posso acampar quando tem inimigos na área, mas esse inimigo é um inimigo inativo, então eu poderia fazer a minha ação de acampar normalmente. Esse inimigo vai ser descartado, eu vou receber 1 ponto de experiência por ele. E como que nós aqui subimos o ponto de experiência? Você vai subir 1 de experiência, você vai subir uma quantidade, na verdade, de experiência, e você vai andar somente pelas letras que você possua. Por exemplo, se eu recebi 1 ponto de experiência, eu possuo a letra S, eu vou andar 1 até a letra S. Se eu tivesse recebido 2 pontos de experiência, eu andaria 1 até a letra S e 2 até a letra L, porque eu não possuo nenhuma das outras letras e só possuo a letra L. Quando eu tiver que retornar para este espaço, eu ganho 1 level. Tá? Então, se eu tivesse recebido, por exemplo, 3 de experiência, eu andaria desse espaço 0 para o S, 1, para o L, 2. Então, eu retornaria para o espaço aqui 3 pontos de experiência. Como eu retornei para esse espaço, eu ganho 1 level. Toda vez que eu ganho 1 level, eu pego 2 marcadores aqui, 2 marcadores de Special. Vou pegar aqui, revelá-los e vou escolher um deles para ficar. Aqui eu tirei o P e o C, né? Então eu poderia escolher qual das letras eu vou ficar e vou colocar lá na ficha do meu personagem. A outra letra que eu não escolhi, eu vou devolver para o banco aqui de marcadores de especial. Caso eu compre uma letra que eu já tenha, né? Como por exemplo, imagine que eu comprasse aqui a letra L, e eu já possuo a letra L, eu tenho a opção de trocar este marcador da letra que eu já possuo por uma carta de vantagem da letra correspondente, tá? Se eu troquei um marcador da letra L, isso quer dizer que eu preciso escolher dentre as 2 cartas disponíveis da letra L, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Esta carta, pode ver que a letra L está saltada aqui, que indica que ela é da letra L. E esta aqui também indica que ela é da letra L. Esta outra carta aqui, por exemplo, ela é da letra I. E como eu troquei a letra L lá, eu posso escolher uma dessas 2 cartas de vantagem e deixar na minha área de jogo. E essa carta de vantagem normalmente são cartas poderosas e eu posso usar a qualquer momento do meu turno, tendo aí que descartar ela após o uso. Caso eu for comprar uma carta de vantagem e não tenha a letra disponível pela qual eu troquei, por exemplo, a letra L, suponhamos que essas 2 cartas já estão com outros jogadores, eu poderia então aí sim escolher outra carta de vantagem que corresponda a um marcador que ele já possua. O jogador então vai ter que registrar a quantidade de dano que ele sofre, né, após o combate, aí na proporção de 1 para 1, descendo a sua trilha de vida, que não tem muito segredo, né? Lembre-se de deduzir a armadura dos ataques que você for receber se você possuir a armadura. Outra ação que o jogador pode fazer é a ação de acampamento. O jogador pode acampar, dar um tempo, descansar. Quando o jogador realiza uma ação de acampamento, ele não pode estar numa área onde contenha um inimigo. Como eu disse, inimigos virados para baixo são considerados inimigos inativos, portanto, eles não bloqueiam a ação. Quando o jogador realiza a ação de acampamento, ele vai recuperar 3 pontos de vida. Ele vai restaurar todas as cartas dele esgotadas. Algumas cartas pedem para que você a esgote. Você vai ter que virar ela de lado quando isso acontecer. Quando você acampa, você pode desvirar essas cartas desde que você cumpra alguns pré-requisitos. E após desvirar as cartas, você então recebe o atributo bem descansado, que você deu uma descansada aí, e esse atributo vai ficar aqui na sua ficha. E você pode gastá-lo a qualquer momento para rerolar qualquer número de dados de um teste ou de um combate que você estiver fazendo. E também o jogador que estiver acampando, ele pode realizar trocas
com qualquer outro jogador que esteja até um espaço de distância dele. Essas trocas têm que ser de comum acordo e os jogadores eles podem trocar aí desde equipamentos e cartas e até cartas de estratégia, que tem o joinha ali. Essas então foram todas as possíveis ações que os jogadores podem fazer em Fallout. Após o jogador ter realizado duas dessas ações, ele vai passar a vez para o jogador à sua esquerda, que vai continuar jogando da mesma maneira até que todos os jogadores tenham jogado. Quando todos os jogadores tiverem jogado, os jogadores vão ter que comprar uma carta aqui do baralho de estratégia, tá, pessoal? O baralho de estratégia, ele é colocado do lado do primeiro jogador, tá? O primeiro jogador vai ficar com esse baralho de estratégia, que simboliza que ele é o primeiro jogador. Quando esse baralho de estratégia chegar ao fim, nós vamos explicar certinho o que acontece. Mas inicialmente ele fica do lado do primeiro jogador. O primeiro jogador, então, vai comprar uma carta desse baralho de estratégia, vai ignorar completamente o texto e vai olhar só aqui para baixo os símbolos dos inimigos. E vai, então, ativar cada inimigo que esteja no mapa, que seja correspondente a esse símbolo. Nós vimos aqui, né, que nós tiramos o símbolo do DNA. Então nós temos um inimigo aqui que possui esse símbolo. Ele se move em direção ao jogador que estiver mais próximo dele. Você vai fazer aí então a contagem, né, para ver qual é o jogador que está mais próximo dele. Lembrando que peças inexploradas, né, contam apenas como um. Então as peças inexploradas fazem com que os inimigos cheguem mais perto, ó, dos jogadores mais rápido. Neste caso ele andaria apenas um aqui em direção ao meu personagem. Depois eu deveria ativar todos os inimigos do tipo inseto, que não tem no mapa, então não ativa. E depois todos os inimigos aqui, que é desse bicho chifrudo, que também não tem no mapa e não ativa. Caso tivesse saído, né, a carta com o símbolo das caveirinhas aqui, que é onde eu tenho um inimigo virado para baixo, após ter ativado todos os inimigos que estão virados para cima, do tipo sintético, do tipo caveira, eu viro para cima aqui o inimigo e ele agora é considerado ativado. Ele deixa de estar desativado nessa próxima rodada. Lembre-se também que inimigos que têm aqui o símbolo do revólver, eles atacam de um espaço de distância, tá? Isso quer dizer que se eu tivesse aqui, ao invés de andar, esse robô teria me atacado. O ataque do inimigo funciona exatamente como um combate. Você realiza outro teste de combate contra aquele inimigo. A diferença é que você não está gastando a sua ação, porque é o inimigo que está te atacando. E caso um inimigo já esteja no seu espaço, quando sai a carta de ativação dele, ele automaticamente entra em combate com você. Quando a última carta desse deck de estratégia for comprada, ou seja, quando todas as cartas já tiverem sido compradas e estiverem no descarte, e essa última carta for comprada, após ela ter sido resolvida, o primeiro jogador que vai estar com esse deck vai embaralhar este deck e ele vai passar esse deck para o jogador à sua esquerda. Tá? A ordem de jogo não vai mudar. Essa pessoa que era o primeiro jogador, ele vai fazer o seu turno normalmente e depois o jogador à sua esquerda e assim sucessivamente. A diferença é que só vai comprar a carta aqui de estratégia novamente quando chegar no jogador que está com o deck, né? Quando a rodada vai terminar, quando chegar novamente nele que vai estar com o deck. Outra coisa é que quando isso acontecer, os jogadores precisam descer as duas facções em um espaço aqui na trilha de influência delas, nos ermos de Fallout. Então, após isso, os jogadores vão repetir todos esses passos, né, novamente, cada um podendo realizar duas ações, e vão fazendo isso até que tenha um vencedor. E como é que se tem um vencedor em Fallout The Board Game? Isso acontece quando um dos jogadores atinge um número de pontos pré-estabelecido de acordo com o número de jogadores na partida. Se você estiver jogando sozinho, você precisa conseguir 11 pontos, tá, de vitória aqui.
que são os pontos de influência, na verdade, que o jogo dá o nome, para você ganhar a sua partida. Se você estiver jogando em 2 jogadores, o primeiro jogador que fizer 10 pontos vence. Se você estiver jogando em 3, o primeiro jogador que fizer 9 pontos vence. E se você estiver jogando em 4, o primeiro jogador que fizer 8 pontos de vitória vence. Cada carta dessa vale 1 ponto de influência e ela tem um texto aonde, se você cumprir os pré-requisitos, você pode estar ganhando mais pontos de influência com cada uma dessas cartas. Porém, cada jogador só pode ter no máximo 4 cartas de estratégia em seu inventário. Então ele tem que conseguir fazer a totalidade de pontos que ele precisa para vencer com as cartas que estão no inventário dele, limitado a 4 cartas. Caso ele queira ganhar uma 5ª carta, ele precisa descartar uma das suas cartas de estratégia para receber a sua outra carta. Nós falamos a respeito de alguns atributos aqui, né, como o atributo bem descansado ou até mesmo como o meu personagem que começa com um super mutante. Note que cada atributo ele tem 2 lados, tá, pessoal? E você nunca pode ter os 2. Você nunca pode ter um lado contrário ao outro. Por exemplo, eu não consigo ser um super mutante e o lado oposto ao super mutante é o sintético. Eu não consigo ser um super mutante e um sintético ao mesmo tempo. Eu não posso ter o mesmo atributo do lado contrário ao meu, os 2 ao mesmo tempo. Isso quer dizer que eu não posso estar bem descansado e ser um viciado ao mesmo tempo. Esses atributos, a maioria deles, só preenchem pré-requisitos para alguns encontros, para algumas coisas que acontecem no jogo, tá? O único que tem uma função é o bem descansado, que, como eu já disse, você descarta ele para rerolar aí qualquer número de dados de um teste. Outro ponto importante é que os atributos que tem esse cadeadinho, eles não podem ser virados nunca. O que isso quer dizer? Eu não posso virar o meu atributo aqui de super mutante para sintético. O que eu posso acontecer é perder a minha condição de ser mutante, né? Eu deixo de ser um mutante. Os cadeadinhos travam aí a condição, né? Aqui eu não consigo, uma vez viciado, eu não consigo deixar de ser um viciado, a menos que eu perca essa condição. Eu nunca posso me tornar de viciado para bem descansado. Outro ponto importante é que o jogo instruirá a pôr marcadores que correspondem, né, aos símbolos da facção, seja o escudo aqui ou seja a estrela. Cada facção, né, é representada pela carta da missão escolhida e, como eu disse, ela tem aqui, ó, os inimigos ou aliados que elas vão representar. Quer dizer que toda estrela que estiver no mapa, toda vez que tiver uma estrela dessa no mapa, ela é considerada um inimigo com essas características. Normalmente essas características vêm em um X, que é expressada bem aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Ó, X igual a 1, Y igual a alcance, barará. O que isso quer dizer? Que de acordo com o nível de influência que a facção tiver, o inimigo vai estar nesse nível apropriado, ou seja, quanto mais embaixo, mais fortes serão os inimigos das facções. E esses inimigos eles ativam, tá? Quando eles estão no tabuleiro, normalmente como os outros monstros, quando você tira aí uma carta de facção que tem aí a estrela ou o escudo que vai indicar que eles têm que ser ativados. E o que você pode fazer também é, caso você tenha uma carta de estratégia na sua mão com você, é revelar essa carta para todos os jogadores para jurar lealdade àquela facção. Eu poderia revelar essa carta de estrela para jurar lealdade à facção aqui da ferrovia, que é representada pela estrela, e todos os marcadores aqui de inimigos de ferrovia não me considerariam como inimigos, eles me ignorariam na hora de traçar o seu alvo para atacar, e eu também não poderia atacar eles. Eu nunca posso jurar lealdade às duas facções ao mesmo tempo. Caso eu jure lealdade à facção do escudo, o instituto, eu devo desvirar a minha carta que estava com a facção da estrela.
E é isso aí, galera. Essas daí foram todas as regras do Fallout The Board Game. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei aí trazer o mais completo possível para vocês. Estamos querendo fazer aí uma gameplay do Fallout, que é um jogão. Já deixa no comentário aí o que vocês acham, se vocês querem ver gameplay do Fallout, que a Matilha vai estar preparando aí para vocês. Beleza? Então, galera, aquele abraço e até a próxima.